Olá, hoje nós vamos falar sobre alguns efeitos do PAD, processo administrativo disciplinar, na sua vida funcional. Que tal a gente começar pelas férias, por exemplo? Você pode ou não ter as férias suspensas, as férias sustadas só porque tem um processo administrativo disciplinar, mesmo considerando então que as férias, sejam um direito constitucionalmente garantido. E quando ocorrem determinadas circunstâncias, não pode se considerar ilegal o ato administrativo disciplinar que visa adiar o período de férias e de licença-prêmio também, em razão do servidor estar respondendo a um processo administrativo disciplinar. Então, além da conveniência, há ainda o inafastável dever da administração pública de proceder à instrução e ao julgamento do processo o mais rápido possível. Isso por exigência do princípio da segurança jurídica. A suspensão de férias e licença-prêmio são providências de interesse público, então é conhecido assim, por essa razão que se tem esse mandamento, uma vez que asseguram que o processo seguirá sua marcha regular, inclusive com a defesa do funcionário público, que poderá requerer o gozo de férias após a conclusão do processo. Isso é que diz o mandamento legal. Agora eu vou te falar aqui na prática. A maioria dos casos em que já atuei, na minha longa carreira, como eu falei, mais de 30 anos, foram quase sempre concedidas as férias, independentemente do servidor estar sendo processado ou não. Por quê? Porque, por exemplo, você pega na Polícia Civil, tem a via rápida, o processo tem tantos dias para terminar. Você pega aí no Estatuto do Funcionário Público Federal ou estadual, o princípio da agilidade, ou seja, o processo tem um tempo para terminar. Mas na prática, essa celeridade em terminar o processo não existe. Não existe. A não ser quando, você sabe quando. Você quer ver como você sabe? A não ser quando alguns casos, em que o poder público quer dar uma resposta rápida à sociedade. Isso acontece sempre, quer ver quando? Quando a falta funcional foi grave e teve grande repercussão em rádio, TV e mídias sociais. Você vê um policial cometendo uma barbaridade, você vê um funcionário público cometendo uma atrocidade, uma coisa. Aqui esse processo ele vai seguir rapidamente, seguindo a lei, naturalmente, Aí vai se aplicar a lei. Deveria sempre ser aplicada a lei, mas nesses casos vai ser aplicada a lei. Então não vai se admitir férias, não vai se admitir licença-prêmio no meio de um processo desse tipo. Então simplesmente vai seguir a lei. Os outros, sob a real, eu diria, a real necessidade de tempo, porque são muitos processos e poucos para processar, na maioria dos casos, então não se aplica, não existiria nenhuma realidade nisso, um processo que você vai ter uma audiência agora e uma audiência daqui 7, 8 meses, então a pessoa que tem umas férias nesse período não tem que ser interrompida, inclusive chega a atrapalhar, o bom andamento do serviço. Bom, eu acho muito oportuno e necessário salientar que no caso da licença por saúde não poderá haver suspensão ou sustação de férias e licença, ok? Nesses casos, a administração pública deve aguardar o retorno do servidor ao serviço, ao exercício funcional, ou proceder à nomeação de um defensor dativo, caso o acusado não tenha advogado para acompanhar e participar do processo. Mas aqui também vai um lado prático. Existem casos de longos afastamentos para tratamento de saúde,
onde a administração pública insiste em continuar o processo, mesmo com a ausência do acusado, né? Isso acaba privando o funcionário na sua autodefesa, ou seja, interrogatório. Ele não pode comparecer para ser interrogado, né? Isso é um direito constitucional, é um direito da defesa dele. Isso deve ser reclamado por seu defensor, sob pena inclusive de nulidade processual. Eu entendo, por exemplo, que processos administrativos disciplinares, né, em andamento, onde a pessoa se encontra com problemas graves psiquiátricos, como ela poderia, dependendo do caso, né, psiquiátrico, como ela poderia reunir as condições livres, da livre vontade para ser interrogada num processo onde, por exemplo, ela tem síndromes de pânico até de sair de casa. Você imagina ela ser submetida a um interrogatório. Então deixemos o interrogatório dele de lado e vamos seguir o processo porque precisamos ter uma marcha processual. Ora, o mais interessado é o Estado em conseguir a verdade real. Se você abre mão, inclusive, do interrogatório do acusado, como pode, né? Se falar em verdadeira justiça, né? Então, eu entendo que deve ser aguardado, esse processo deve ser suspenso. Então, para você estar sempre por dentro desse e de outros assuntos, acompanhe o nosso canal. Então, se inscreva já nesse canal e acione a notificação. Clica aí no sininho para você receber gratuitamente todo esse valioso material. Dá um like no vídeo. Vai lá, não custa nada para você. Dá um like no vídeo para a gente continuar com esse trabalho gratuito de informação de qualidade, né? Não esquece de deixar também os seus comentários sobre esse assunto e diga para a gente sobre que assunto você gostaria que eu falasse aqui num próximo vídeo.